Sejam todos muito bem-vindos. Eugênio, obrigado aí também por estar junto conosco. Vamos começar então agora falando sobre Human plus AI Collaboration at Scale. Então, como que a IA e o contexto cada vez mais conectado, esses novos workflows, né, esses fluxos de trabalho, estão mudando o modelo operacional das empresas. Porque muitas vezes a gente se questiona, né, e fala, é só adotar a IA? Será que a gente já passou dessa fase de adoção? Mas o que mais que está acontecendo, né? E o que que a gente viu lá no Atlassian Team 2026 em Anaheim, que a gente vai compartilhar agora com vocês aí dentro desse contexto. Legal? Então, antes de mais nada, né? Peguem aí o telefone de vocês, leiam o QR Code, né? Porque as perguntas vocês vão estar fazendo através aí do slide, né? E ao final a gente vai estar tentando responder todas as perguntas aí que vocês tiverem feito para a gente, legal? Então, fiquem à vontade para dar um print, para ler depois, enfim, depois eu vou mostrar de novo esse QR Code ao final, tá? Então, a Agile, né, primeiramente, né, somos Code Solution Partner aí da Atlassian, né, nós atuamos aí como AI First Digital Partner em diversas empresas, acelerando a jornada digital, né, das organizações, combinando aí consultoria organizacional, inteligência artificial, serviços em cloud, para que a gente possa atuar desde o nível estratégico até a, o tático, operacional, para que a gente possa estar realmente impulsionando resultados aí dentro das empresas, né? E quero começar com vocês aqui com uma provocação que não é de agora, né? O Google já fala, já faz um tempo que diariamente cerca de 15% das pesquisas que são feitas, né, no Google, elas nunca foram feitas, né? Em resumo, né, ali do Google AI Pulse Report diz o quê? Que quanto mais respostas a gente faz, mais perguntas serão feitas. E num contexto que a gente fala de cada vez mais pessoas conectadas, fluxos estruturados, como é que a gente consegue tirar o melhor aí da percepção que uma IA pode nos ajudar aí no dia a dia para tomada de decisão, né? E não só tomada de decisão, mas também execução de diversas atividades, né? Fica a provocação para que a gente possa levar isso em mente durante essa apresentação de hoje. Por quê? Porque se a gente voltar lá para, 1930, mais ou menos, época de Getúlio Vargas ali, quando a gente fala da era industrial, a gente está falando que as empresas, né, elas eram constituídas e organizadas até hoje, né, de uma forma completamente hierárquica em silos, né? Então você tinha lá a direção até a questão da operação. Pensa lá naquela parte do café, do serviço industrial, da parte industrial. Você vai passando aí todas essas eras, né? Você tinha ali grandes características ali de trabalho em silos, né? Os trabalhos eram cada vez mais lineares, a informação muito fragmentada. E aí esse modelo de trabalho é o que a gente vem adotando e vem melhorando ele cada vez mais ao longo desses anos. Porém, a gente acaba tendo um grande impacto ali na questão de baixa visibilidade, né? Pouca inovação, ou às vezes até uma certa lentidão na questão de execução. Então fiquem com isso em mente, porque quando a gente traz um modelo desse para o dia a dia, aqui eu trago para vocês um exemplo de uma forma bem genérica ali, de como que a gente pode estruturar times de tecnologia, ou não só de tecnologia, unindo também a área de negócios, né, de um banco, por exemplo, né? Então você tem ali os canais, né, de como você está entregando o seu produto digital, por exemplo, então canal pessoa física, canal pessoa jurídica, uma outra tribo, vamos chamar assim, pensando internacional, você tem os capítulos ali do seu lado esquerdo, pensando que são as especialidades, os domínios. E aí você tem todo mundo transversal, como se fosse algo bem matricial. Do outro lado, você tem ali os centros de excelência, ajudando a apoiar, né, cada domínio desse. E um pouco mais abaixo ali, você tem o que a gente chama ali das camadas mais habilitadoras, né? O pessoal que é focado em banking, que vai conseguir, por exemplo, apoiar o pessoal de PF, PJ, de todas essas tribos que estão ali, ativos e crédito, cartões, a mesma coisa. Então, são tribos plataforma que a gente chama no setor ali para apoiar o desenvolvimento desse produto. Só que o que acaba acontecendo nesse contexto, né? Você ainda acaba tendo muito trade-offs, você ainda, os handovers ali de um para o outro, os conflitos, as fricções que acabam acontecendo ali entre as áreas, né? E os canais de comunicação, eles ainda aumentam, né? Existe uma bala de prata para isso? Eu não diria que não, mas existe sim formas da gente conseguir lidar melhor com a complexidade, né? E é isso que a gente quer trazer para vocês também no dia de hoje. Por quê? Quando a gente fala de A, não é simplesmente adoção, a gente está passando por uma adoção muito forte ainda, a gente consegue perceber isso no mercado, mas se a gente puder separar em três grandes eras, tem essa era industrial que eu estou falando para vocês, de como a gente
está trabalhando ali a forma de trabalho, né? Então, desde o vapor, eletricidade, computador, ali, quando a gente fala de hiperprodutividade, a gente passou por uma era de digital, né? Que basicamente a gente está falando ali da era da conectividade, né? Falando de internet, celular, onde tudo começou a gerar cada vez mais volume de informação, mas hoje a gente está cada vez mais focado no quê? Na era cognitiva. Como é que a gente conecta tudo o que está acontecendo no sentido de contexto, né? Como é que a gente aprende cada vez mais? E olha ali, tem um impacto drástico ali, bem alto na questão de criatividade. Então, como é que esse ativo dentro das organizações a gente consegue melhorar cada vez mais? Então, pensem assim, a IA, então, por IA, ela não é somente uma ferramenta, ela é uma tecnologia de propósito geral, ela está fazendo grandes mudanças no mercado, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. E aí, o próprio Gartner já fala isso, né? Então a gente já vem acompanhando há alguns anos o Gartner, tanto expondo quanto palestrando lá. E um dos conceitos que o Gartner simplesmente está trazendo é do AI Native Development Platforms, que basicamente é, poxa, se antes você tinha aquela estrutura, mais ou menos, que a gente estava comentando com vocês, como é que fica aquele, um novo modelo de trabalho, ou seja, o new way of working, né? A nova forma de trabalho das suas equipes quando você tem agentes e a inteligência artificial, seja complementando ou acelerando alguma atividade, seja ela te ajudando a perceber algo que às vezes não era visível ao olho humano, vamos colocar assim, né? E aí, esse conceito, né, o próprio Gartner, ele já começa a chamar de tiny teams, né? Então, são aqueles times pequenininhos que têm ali já a colaboração de humanos e de máquina, vamos colocar assim, né? Então, a inteligência artificial ali somando inteligência humana mais inteligência artificial. Então, quando a gente começa a olhar esse modelo de trabalho, né, na era industrial, olha lá, lembra do lado esquerdo ali, a gente tem ali marketing, produto, desenvolvimento, operações, as informações ali, de certa forma, centralizadas, porém você acaba tendo muito trade-offs ali entre as áreas, entre as jornadas, para que a gente possa estar desenvolvendo o valor dentro da empresa, né? E aí você acaba tendo ali, certo, sim, um resultado lento ali, frustrante em alguns momentos, né? E é claro que você acaba tendo um nível de dependência gigante. E dependência, gente, na boa, é algo que a gente tem que lidar pro resto da vida, né? De uma equipe com a outra, de uma área com a outra, mas a gente consegue minimizar, facilitar um pouco mais esse nível de dependência e dar cada vez mais transparência, às vezes até antecipar situações que às vezes a gente não conseguia perceber trabalhando ali de uma forma cada vez mais em silos, vamos colocar dessa forma, né? Quando você já vai para uma área do conhecimento ali do lado direito, que a gente começa a falar de um AI first, né? Não adianta você falar de AI se você não tiver um workflow first e um data first, né? Por quê? Você tem que primeiro organizar seus fluxos de valor, pegar todo aquele seu value stream, entender como é que esses dados vão ser trabalhados, como eles vão ser controlados, como vai ser questão de permissionamento, como é que você vai colaborar, né? Tanto a questão de humanos, né? Mas a IA. E aí, quando a gente começa a aprender nesse contexto, né? Colocando ali, por exemplo, marketing, desenvolvimento, liderança, operações, produtos, suporte, a gente consegue cada vez mais atuar num regime que a gente fala ali de transparência, inspeção e adaptação, né? Então, para quem conseguir ali fazer um deparo, a gente está falando do conceito, né, base ali fundamental da agilidade, né? Então, como é que a gente consegue evoluir num cenário de complexidade? Como é que a gente consegue ter uma abordagem melhor na era da complexidade? É tendo transparência para conseguir inspecionar e adaptar. Em outras palavras, tendo cada vez mais empirismo. E aí, esparramado para diversas áreas ali da organização, né? Claro, que estejam ali ligados num contexto cada vez mais de complexidade. Então, vejam, não adianta a gente falar, vamos adotar IA, porque cada vez mais a gente vê executivos no mercado, e eu, inclusive, entrevistei um grande executivo lá em Anaheim, que em breve a gente vai estar divulgando aí a entrevista, e ele fala, olha, não adianta você só adotar IA, qual é a forma de trabalho? Quais são a questão de governança que a gente vai estar atuando? Né? Que plataforma vai estar te ajudando a fazer todo esse trabalho? Então, não adianta simplesmente fazer adoção, né? A gente está querendo saber o que é fluxo de valor, né? O que realmente vai ser o que vai mudar o ponteiro da organização ali na linha do tempo com essa forma de trabalho que vem cada vez mais acelerando as entregas de resultado, que é humano mais IA. Então, o que acaba acontecendo, né? Você tem do lado esquerdo ali a era industrial, né, de como a gente aprendeu, né, digamos assim, a trabalhar e de onde a gente veio e para onde a gente está indo. Então, lembra que eu falei que é uma tecnologia de propósito geral? Então, está mudando. Então, as situações cada vez mais conectadas. Então, na era do conhecimento, essa
essa rede cada vez mais conectada e orientada a valor, a gente está falando cada vez mais de redes e times autônomos, né, que conseguem fazer o deploy, por exemplo, do início ao fim ali com certa autonomia, liberdade e segurança, né, para conseguir trazer retorno para aquele produto que ele está desenvolvendo ou aquela iniciativa que está atuando, né? O processo é cada vez mais contínuo, né? E lembrando aí também conceito básico de melhoria contínua, né? E contexto conectado. Então, muitas vezes o executivo ele fala, eu não tenho retorno sobre IA, porque a IA ela está atuando de forma isolada dentro dos times ou de um profissional. Mas muita informação acontece na empresa que a gente não está capturando. Então, imagina você que está lá responsável por uma aplicação. E essa aplicação, você recebe feedback, essa aplicação ela tem fluxo de desenvolvimento, tem fluxo de discover, tem muita coisa conversacional entre os times e entre clientes. Como é que você captura essas informações e faz com que a IA comece a perceber padrões para que ela te ajude a tomar de decisão? E quando a gente consegue antecipar essas tomadas de decisão e perceber isso, eu estou falando que eu estou economizando tempo, estou falando que eu estou economizando dinheiro, né? Então, de largada, a gente já está falando que o investimento ele já te ajuda demais nesse contexto, né? Então, a informação ela fica muito fragmentada. E a ideia é que não fique quando você está falando uma era de conhecimento, para que possa facilitar a tomada de decisão e você consiga se adaptar cada vez mais rápido. Ou seja, voltamos para o contexto também de agilidade, com grandes impactos, né? Então, trabalhar retrabalho e desperdício, diminuir essa fricção, essa coordenação, né? Ou seja, pega daqui e passar para lá, né? A próxima área fica dependente, né? Então, como é que a gente diminui isso cada vez mais? Como é que a gente melhora a transparência, ou seja, melhora a visibilidade e, né, toda empresa ela dedica ali um tempo em inovação dentro das equipes, em áreas, enfim, conseguir inovar cada vez mais com esses insights que vão surgindo, né? Para que a gente possa melhorar a velocidade de execução, né? Errar rápido também ajuda a gente também a entregar valor de uma forma mais qualificada, vamos botar assim. E aí, para que tudo isso aconteça, não adianta você somente adotar IA. Você vai precisar ter uma perspectiva de pelo menos quatro pilares, né? A gente fala ali de governança, ética e controle de dados, né? Então, para quem fala muito, poxa, o que que acontece com o Scrum Master? O que que acontece com o gerente de projetos? O que que acontece com determinados papéis? Gente, tem muita coisa ainda que as empresas precisam fazer, que é se adaptar a essa forma de trabalho. Então, quem é que está lidando com governança IA? O pessoal de RH, por exemplo, está envolvido trabalhando com como se fosse um código de ética ali para IA, né? Quem é que é a IA que vai fazer a governança de outro? Cadê os permissionamentos? Quem pode fazer o quê? Como é que eles trabalham junto? Né? Então, toda essa questão de privacidade, conformidade e riscos, né? Pensando em transparência e auditoria, é um trabalho ali que determinados papéis ali, principalmente pensando no modelo ágil de trabalho, ajudam, né? De novo, a agilidade ela é o meio, né? E os papéis que eles estão ajudam a colaborar que a IA ela funcione melhor nesse sentido. Pensando em orquestração dessas plataformas, né? Como é que ajuda, né, as equipes cada vez mais a ter fluxo de trabalho inteligente usando a IA, né? Os agentes assistentes ali realmente seja acelerando geração de código, mas não só isso, também validando, olhando também a questão de qualidade, dentre outros aspectos, ou você está lá num workflow dentro do Gira, por exemplo, e aí você vai lá e assimila aquela atividade para um agente para estar te ajudando, e assim por diante. Então, como é que você integra as plataformas, como é que você colabora cada vez mais, né? Pensando já ali do lado esquerdo, como é que a gente melhora a questão de produtividade, pensando nesse aumento de capacidade usando os agentes, né? Pensando melhor nesse fluxo de valor que você desenhou, como é que você começa a perceber algo, né? Então, gerar lá um gráfico de burn down, ou gerar um CFD, gerar qualquer gráfico ali, ou gerar simulações de Monte Carlo, te ajudam a você interpretar dados, mas e na hora que você junta todas essas informações, uma IA mais rápido ela consegue trazer, saltar à vista informações e padrões sobre uma determinada entidade, vamos colocar assim, do que tem dentro ali do seu produto, que ele vai falar, olha, realmente aquela hipótese que a gente está tentando validar talvez não vá trazer aquele retorno que a gente imagina. Olha o que já está sendo dito no mercado, ou olha o que já está sendo dito dentro de algumas equipes, ou olha os impactos que já ocorreram com determinada funcionalidade, né? Então, de novo, fluxo de melhoria contínua. E por último ali, pensando ali nesse modelo AI first, né? Não é só uma questão de mentalidade, né? Mas também como é que os líderes estão sendo preparados. Não só líderes, mas as equipes tendo todo esse letramento para que possa a IA ela ser adotada da maneira adequada para que realmente gere valor. Porque, de novo, grandes executivos falam, muitas vezes, o valor que é investido ainda em IA, de cada 8
né? De cada 10, 8 falam, olha, ainda não tive o ROI necessário. Mas por quê? A gente não adianta só adotar. Você tem que ver, tá bom, onde a gente vai aplicar, como é que vai ser o fluxo, como é que a gente vai organizar, o que se espera, qual é o critério de sucesso, né? E a gente possa trabalhar cada vez mais para contextualizar e fazer acontecer. Então, a forma de trabalho, esse way of working, ou seja, o modelo operacional de papéis, ajuda demais em alavancar realmente resultado, né? Por quê? A fundação de habilitação, de novo, a gente está falando de serviços e plataformas que estão em nuvem, as plataformas de dados, como é que vai ser a integração de tudo isso, até falando de um padrão MCP da vida, né? APIs, como é que vai ficar toda essa questão de MLOps, DataOps, né? Automações, segurança, observabilidade, e também como é que você conecta todas essas plataformas, porque quando você está na empresa, você tem informações que não está só no Gira, pode estar lá no Gira, no Confluence, tudo bem, mas vamos sair um pouco então da plataforma da Atlassian. E se tiver conectado lá no Google? Se tiver lá na Atlassian, não, desculpa, no Salesforce. E se tiver em qualquer outro lugar? Ué, ou dentro de um Azure da vida. A ideia, de novo, é você dar cada vez mais contexto. Eu acho que uma grande alavanca que ficou muito claro, né, nesse evento da Atlassian foi gente, como é que a gente conecta cada vez mais contexto? Até a gente conseguiu ver isso no próprio case da Mercedes-Benz, né? Que aí eles apresentaram com muita maestria a questão do Teamwork Graph, né? Que basicamente você tinha um way of working, tinha ali na Mercedes que eles apresentaram falando de conceito de conhecimento fragmentado, os fluxos fragmentados. Então não é que o fluxo era ruim, ele rodava bem em determinadas jornadas. Mas como é que você conecta tudo isso para uma visão geral da empresa, né? Esses handoffs, né? Tira daqui e joga para lá, né? Entre aspas, né? Como é que você torna essas dependências invisíveis visíveis? Por que eu coloquei ali entre parênteses invisíveis? Porque as dependências visíveis muitas vezes a gente já mapeia, né? A plataforma nos ajuda muito com isso. Mas e as invisíveis que é essa que eu estou falando que a gente consegue começar a identificar padrões? E aí, né? E esse alto custo de coordenação entre áreas? Na nova forma de trabalho que tem que ser trabalhada antes ali de você fazer a adoção, a gente está falando de um contexto ali cada vez mais conectado, esses fluxos integrados, contexto cada vez mais vivo em tempo real, porque não adianta você atualizar isso D-3, D-2, D-5. Tem que estar acontecendo e você já está visualizando isso, né? A IA integrada é realmente, de fato, o trabalho do dia a dia, né, do profissional. E essa colaboração organizacional, ela flui cada vez mais, porque no final, o que a gente espera é que a colaboração e alinhamento entre áreas, ele seja aprimorado cada vez mais, você tenha cada vez mais tomada de decisão e rápida e contextualizada, ou seja, baseado em dados e fatos, tentar reduzir cada vez mais ali a redução e fricção operacional do retrabalho, para que a IA ela possa gerar realmente uma vantagem competitiva real para a companhia, né? Porque para mim a mensagem que ficou, né, observando o case foi que boa parte da lentidão corporativa ela não está na execução técnica, né? Ela estava sim ali, mas em alinhamentos, busca de informação, aprovações, dependências e perda de contexto. Você às vezes fica lá, poxa, ainda não aprovaram tal coisa. Você acha que é o gestor ou é a liderança, alguma coisa? Não. É até reunir toda aquela informação para falar, melhor ir para a direita ou para a esquerda, você toma muito tempo. E essa tomada de tempo que você tem, tempo é uma coisa que você não compra de volta, né? Então, se a gente não consegue comprar tempo de volta, como é que a gente consegue minimizar esse tipo de impacto? Né? E aí eu acho que uma das grandes lições ali, aprendizado, foi contexto cada vez mais conectado. E não só isso, muitas outras coisas. Eu gostaria que o Eugênio agora também nos ajudasse aqui a contextualizar cada vez mais, né? Todas essas novidades que a gente viu lá e são de grande aprendizado aí para todos. Boa. Excelente, Ivan. Bom, pessoal, prazer. Conheço alguns que estão aqui, outros que ainda não me apresentando. Eu sou Eugênio, eu sou o Territory Partner Manager da Atlassian aqui no Brasil. Acho que o Ivan comentou muito sobre contexto, sobre AI, sobre tudo que a gente precisa para a AI reduzir cada vez mais a fricção e ajudar a potencializar cada um dos times. E isso vai de encontro com a missão principal da Atlassian. A missão principal da Atlassian é desbloquear o potencial de cada uma das equipes, de cada um dos times. Mas essa missão, ela passa a ter uma nova urgência. A gente está à beira de uma transformação massiva ali, com uma reinvenção completa do trabalho da forma que a gente conhece. A AI, ela traz muito isso. A maneira de trabalhar, ela muda. E os nossos clientes aqui da classe, eles estão testemunhando o nascimento de um novo tipo de equipes, de um novo tipo de empresas. Pode passar para o próximo, por favor, Ivan? Esse novo tipo é o que a gente chama de AI Native. As equipes AI Native, ou as organizações AI Native,
não são simplesmente um negócio tradicional conectado com o chatbot de IA. É, na verdade, uma rearquitetura fundamental da maneira com que essas equipes trabalham. Aqui no próximo slide, a gente consegue ver, na verdade, que uma empresa que é nativa AI, ela é aquela onde a execução ela cada vez migra mais para os agentes de IA e os humanos, eles ficam cada vez mais com as fronteiras críticas do trabalho. Nessas fronteiras, a gente consegue definir a interação, exercer julgamento, navegar e fazer trade-offs, resolver ambiguidades, enquanto o trabalho de execução puramente dito, a gente consegue delegar isso para IA. E por que que isso é verdade, né? Por que que a AI torna cada vez mais uma missão crítica e ao mesmo tempo cada vez mais alcançável? É justamente o que o Ivan comentou, o contexto. A memória institucional de cada projeto, de cada trade-off, de cada decisão que a gente toma e de cada fluxo de trabalho que a gente adota no dia a dia é usada para formar esse contexto. E se a AI do cliente não sabe por que ele tomou uma decisão lá em 2024, ela não vai poder ajudar o cliente a vencer uma decisão, ou vencer um projeto, ou vencer um bid agora em 2026. Por isso que a inteligência, ela é, na verdade, um motor de aceleração, mas o contexto é o combustível. Então, a formulazinha de aceleração nada mais é do que inteligência versus contexto. E aqui a gente tem inteligência como motor e contexto como combustível. E para isso é o que surge a parte mais importante, os nossos clientes, os clientes Atlassian. Hoje, a gente tem orgulho de dizer que os clientes Atlassian, eles estão parte do maior contexto disponível no mundo. Pode passar, por favor, Ivan? Voltando para nossa formulazinha de como que a gente entrega aquela equação de aceleração e inteligência com contexto. É através do nosso System of Work. O nosso System of Work, ele roda em cima do Teamwork Graph. Ele é um tecido de dados, ele é uma malha de dados, um contexto rico que todos os nossos clientes constroem com base nas suas interações com as ferramentas, com base na conexão de diferentes ferramentas com o universo Atlassian, e nós cultivamos isso ao longo dos anos para trazer para dentro justamente do que a gente chama de Teamwork Graph e poder oferecer isso para os nossos clientes. Combinando tudo isso com o AI Gateway da Atlassian, que é o portal seguro para todas essas fronteiras do novo mundo, a gente tem o Teamwork Graph. E através do Teamwork Graph combinado com esse gateway, é a maior entrega do Rovo. O Rovo hoje ele entrega inteligência e contexto. E como é que isso se conecta no nosso System of Work? Bom, o mais importante aqui é trazer esse contexto cada vez mais longe para os aplicativos e agentes de terceiros através do nosso MCP. A gente vai falar um pouquinho sobre MCP mais na frente e também vamos ter um próximo evento no dia 18 de junho, que a gente vai anunciar aqui hoje. Mas basicamente, através de todo esse contexto da nossa Service Collection, o Rovo consegue acelerar cada um dos indivíduos, cada uma das equipes que nós temos dentro das organizações. Hoje, o System of Work ele é organizado em 5 principais coleções. A gente tem o Service Collection, muito focado na parte de ITSM, Enterprise Service Management. Software Collection, muito focado para equipes de desenvolvimento de software. O Teamwork Collection, que aí são as ferramentas base que a gente chama de core para todas as equipes. Gestão de produtos, a gente tem o Jira Product Discovery. E a Strategy Collection são os produtos de gestão de estratégia, como o Focus e o Talent. Tudo isso é sustentado pelo nosso Teamwork Graph. Para falar um pouco sobre contexto, a gente precisa falar de de como esse contexto é construído. Então a gente divide isso entre crescimento do contexto, exploração do contexto e como a gente torna esse contexto disponível. E aí, uma das demos principais que nós temos no nosso produto, pode passar, por favor, Ivan? O Mike, enquanto ele estava lá no palco do nosso evento, ele falou: Poxa, eu tô aqui no palco do Team 26 e eu quero fazer uma demo de um agente de Rovo. Então, me traz alguns dados de algum cliente, torne os números cada vez mais expressivos e insanamente mais altos e troque todos os nomes reais por nomes fictícios. Pode avançar para o próximo, por favor, Ivan? Aqui a gente consegue ver que o Rovo ele está fazendo a análise de tudo que foi solicitado e tem uma nova funcionalidade que a gente introduziu dentro do Rovo agora.
você consegue personalizar as memórias do Rovo. Então você pode dizer para o Rovo, olha, toda vez que eu te pedir uma demo, eu quero que você substitua os números reais por números fictícios. Toda vez que eu te perguntar sobre um cliente, eu quero que você substitua o nome real do cliente por um nome fictício. Então você consegue trazer essas memórias para dentro do Rovo, justamente para que ele possa se adaptar ao seu contexto, ao contexto das suas memórias e trazer as respostas ajustadas. Pode passar para o próximo, por favor, Ivan? Nesse próximo slide, a gente tem justamente informações que o Rovo observou sobre a gente, então ele consegue fazer algumas observações com base em todos os contextos que nós escrevemos ali nas interações com ele, mas eu também tenho informações que eu compartilhei diretamente com o Rovo. Por exemplo, nesse prompt da demo que o Mike fez lá no Team 26, ele fala, poxa, substitua os números por números altos, substitua o nome dos clientes por clientes reais. Então, isso também faz parte da construção da memória do Rovo e, logicamente, da construção de todo esse ecossistema de contexto. Pode passar para o próximo, Ivan, por favor? Aqui, pessoal, o que nós vemos é o Rovo ele está buscando as informações não somente dentro das aplicações Atlassian, mas a gente tem um chat do Rovo cada vez mais racional, um chat do Rovo cada vez mais inteligente e com cada vez mais acessos às informações. Essas informações que vocês estão vendo aqui na tela, ele pode ter puxado de uma integração com o Salesforce, de gravações de Loom que estão disponíveis no ecossistema Atlassian, de conversas no Microsoft Teams ou até mesmo no Slack, através de informações de calendários das agendas ali de Outlook, Google e das agendas pessoais das pessoas, e, logicamente, de todo o contexto e conhecimento que nós temos dentro das ferramentas Atlassian, principalmente Jira e Confluence. Avançando para o próximo, a gente também pode conectar outras informações aqui. Quais são elas? Google Drive. Eu consigo fazer com que o Rovo entre dentro do Google Drive e consiga entender até mesmo textos que estão dentro de imagens salvas no Google Drive. Eu consigo, por exemplo, conectar o Rovo e todo esse ecossistema de Teamwork Graph com o GitHub, para que ele possa fazer suporte para PRs, para deployments, para garantir que tudo isso esteja sendo rastreado dentro das nossas conversas e dentro das análises que nós fazemos. Pode passar para o próximo, por favor, Ivan? E aqui a gente consegue ver, pessoal, exatamente o que o Rovo fez com o nosso número, né? Nós pedimos para ele trocar o número por um número exorbitante. Poxa, ele trouxe ali 847 bilhões de dólares em pipeline, número dos sonhos para qualquer equipe de vendas. Passando para o próximo, por favor, Ivan. Ele também trouxe, pessoal, alguns gráficos do... Olá, voltei. Ah, Não sei se foi o meu ou se foi a sua, mas eu voltou, fiquei na dúvida voltou. aqui. Eu também, eu Legal. falei. Boa. O que eu estava comentando é justamente dos gráficos e de todo o contexto que o Rovo consegue navegar ali. Pode pular dois direto, por favor, Ivan? A gente chega agora no que a gente chama de contexto de crescimento para o Teamwork Graph. Então pode avançar um, por favor, Ivan. A gente tem dentro do Teamwork Graph, galera, algo que começa, por exemplo, com um work item. Work item, ou issue, ou ticket, ou item de trabalho dentro do Gira. Pode avançar, Ivan? Dentro desse work item, a gente tem uma pessoa que trabalhou dentro dele, que nesse caso foi a Bel. Mas a gente também tem linkado nesse work item um item do Confluence, uma página com conteúdo. Nessa página de conteúdo, Luiz, Ellie e David contribuíram, seja fazendo edições, seja visualizando a página, ou seja até mesmo fazendo comentários. Dentro desse work item, eu também posso ir lá e adicionar um recording do Loom. Notem como esse grafo ele está expandindo cada vez mais. Agora eu trago a primeira coisa que é fora do ecossistema Atlassian. Eu vou lá e conecto um design no Figma. Então eu trago uma design suite dentro do Figma, ou eu posso simplesmente colocar um link do Google Drive, de um documento do Google Drive, em um comentário dentro do Work Item, por exemplo. Ou eu posso trazer dados do meu sistema de RH, como por exemplo o registro do funcionário, data de admissão e coisas do tipo. Pode ser Workday, pode ser Oracle, pode ser qualquer outra solução. E eu também posso trazer para esse contexto todos os e-mails que eu troquei,
todos os eventos que eu tive no meu calendário, pessoas com quem eu encontrei, reuniões que eu tive. Dentro do Assets, agora a gente também traz o Assets para dentro do Teamwork Graph. Então, a gente consegue enriquecer todo esse contexto com tudo que nós temos armazenado dentro do Assets. Pode ser o equipamento de trabalho das pessoas, pode ser um item de configuração da cloud, pode ser o próprio registro do funcionário dentro do Assets. Independente da maneira com que vocês trabalham com Assets, a gente consegue enriquecer esse contexto. E por fim, a gente também traz a parte de código. Mas todo esse ecossistema ele só é facilitado pelos agentes. E o mais importante de tudo, os agentes eles podem acessar todo esse contexto. Pode avançar para o próximo, por favor, Ivan? Aqui nós vemos os agentes conectados em todo esse grafo que nós temos. Passando para o próximo slide, aqui é um número que nós temos super orgulho de compartilhar, que é os nossos clientes já estão fazendo mais de 5 milhões de invokes de agentes, de chamadas de agentes por mês. E esse número ele está crescendo cada vez mais. Pode passar para o próximo, Ivan? Isso, galera, é o que a gente chama de AI Native. Então eu tenho, por exemplo, agentes embedados dentro dos meus fluxos de trabalho, eu posso ter chat com os meus agentes, eu posso usar os agentes em processos de automação dentro dos meus automation rules, eu peço para o agente fazer uma determinada tarefa, ou eu posso simplesmente mencionar o agente num comentário e falar, arroba agente, preciso que você faça isso. Isso é o que a gente chama de AI Native. Nesse próximo slide, a gente sabe que muitos de vocês já estão construindo os agentes com o Rovo Studio. E a gente sabe que vocês já estão conectando também esses agentes para os seus apps favoritos através do nosso MCP. Seja o Figma, seja o Google, seja Microsoft, qualquer tipo de suíte que você usa está totalmente conectado. E conforme você desenvolve mais agentes e conecta esses agentes através do MCP, mais o seu grafo de contexto está expandindo. Isso é o que a gente chama de modelo de trabalho enterprise. Passando para o próximo, agora a gente fala um pouco sobre a exploração desse contexto. Horas. Uma coisa é eu crescer esse contexto e eu trazer cada vez mais informações para dentro desse contexto. Outra coisa é como eu exploro esse contexto, como eu uso essas informações. Dentro da Atlassian, nossos times eles estão rodando já vários agentes e várias integrações e vários desenvolvimentos que trazem cada vez mais interação humano-AI, AI humano. E a primeira que a gente faz o lançamento agora para vocês é justamente o Agents no Gira. Essa funcionalidade ela já está generally available, então para todos os clientes ela está disponível. E o que a gente tem nessa funcionalidade é justamente a habilidade de ter o Gira trabalhando nos nossos work items. Eu tenho agentes designados para os meus work items. Quando a gente passa para o próximo slide, a gente tem um print muito claro disso. Poxa, eu posso ter um agente trabalhando em um item de trabalho. Então eu posso pegar um card e falar assim, Rovo Dev, eu preciso que você faça uma coisa. Ou então, agente Copilot do GitHub, eu preciso que você faça tal tarefa. Eu consigo atribuir cards aos agentes a partir dessa nova funcionalidade do Gira. O que nós temos na próxima tela é justamente essa integração. Então, por exemplo, nesse primeiro card, eu atribuí o card para o agente do Figma. Na tela de baixo, eu tô falando com o meu agente de experimentação de design justamente, poxa, eu preciso que você crie um design experimental para mim. Na tela do lado, a gente vê o agente do Figma já respondendo a minha solicitação. Só o fato de eu ter atribuído ele no card, ele já foi lá e fez o desenho de todo o fluxograma do novo módulo de onboarding que fazia parte daquela história de Product Development. E aí, nesse próximo slide, a gente consegue ver que aquele Experiment Agent Design que eu comentei para vocês, ele já está me dando uma sugestão de página no Confluence para que eu possa revisar e publicar com todo o conteúdo que ele gerou, com base no contexto daquela história. E, de novo, atribuir a tarefa para o agente fez esse trabalho sozinho, sem eu nem ter pedido nada para ele. Ainda no contexto de exploração, a gente tem também a parte de documentos. Então, poxa, aqui eu tenho um documento, um quarterly planning, por exemplo, dentro do Google Drive. Eu tenho uma planilha dentro do Google Drive. Eu tenho um link de um vídeo dentro do Loom. Eu tenho, por exemplo, uma página dentro do Confluence. Tudo isso é contexto. E quando a gente passa para o próximo dashboard, por favor, Islam, para o próximo slide, eu posso fazer uma solicitação para o Rovo de ele criar
um whiteboard para mim com base em todas as informações desse contexto que ele pegou. O que a gente precisa fazer basicamente é, Rovo, eu preciso que você sumarize para mim o meu planning, todas as informações que eu já dei para você estão ali no contexto. Podemos avançar para o próximo, por favor, Ivan? Aqui nós vemos o resultado exatamente acontecendo. Então, o Rovo, ele está processando tudo aquilo que a gente passou. Notem que tem um passo aqui do lado direito onde ele fala Searching Teamwork Graph. É exatamente ali que ele está explorando todo o contexto. E vocês podem ver os ícones de todas as aplicações que ele utilizou aqui. Nesse caso, foram 17 para trazer todo esse contexto. Pode avançar para o próximo, por favor, Ivan? Dentro de todo esse contexto, galera, é importante vocês verem que aqui tudo está sendo feito pelo Rovo, nada está sendo feito por um agente humano. Então a gente consegue ver o Rovo trabalhando em tempo real na nossa tela. Se a gente avançar para o próximo, a gente consegue inclusive ver as capacidades de gráfico que o Rovo tem. Acho que nós pulamos um, Ivan, mas tá tudo bem. A gente consegue ver a habilidade dos gráficos, obrigado. O Rovo ele consegue pegar todos os dados do nosso Salesforce, pegar todos os dados do nosso Gira e montar essa visualização de whiteboard dentro do Confluence. Da mesma forma, quando a gente avança para os nossos boards, por exemplo, eu posso pedir para um agente de Canva ele fazer a criação de um Canva Design e ele mover isso para revisão automaticamente. Tudo isso é feito de maneira automática com o poder do Rovo e da inteligência artificial. Se a gente avançar agora, Ivan, para o slide. Avança 3, por favor. Aqui a gente está vendo toda a transição que o Rovo está fazendo. Perfeito. Nesse, a gente consegue ver justamente o deck que foi criado a partir dessa requisição que nós fizemos para o Rovo. Notem que eu dei praticamente nenhuma informação para o Rovo, tudo que eu fiz foi transicionar um card, tudo que eu fiz foi prover informações dentro da minha suíte Atlassian e todo o nosso Teamwork Graph é populado com essas informações e a gente consegue fazer com que o Rovo consuma todas essas informações. Pode avançar, por favor, Ivan, para o próximo slide depois desse? Aqui a gente tem a primeira introdução de produto, o produto chamado Feedback. É um novo app dentro do ecossistema Atlassian e junto com o Feedback a gente anuncia a criação da Product Collection. Então, para aqueles que já trabalham com o System of Work há algum tempo, essa nova collection surge justamente para trazer o Feedback e o Jira Product Discovery. Por conta do poder que a gente tem do Teamwork Graph, o feedback ele consegue trazer de diferentes origens, como por exemplo, uma aplicação de Customer Success Manager ou aplicações como Salesforce, Zendesk e Teams, feedbacks a respeito da atuação do time, da atuação, da entrega do valor que o time está fazendo, ou até mesmo de uma concepção de produto. Ele consegue consolidar todos os tipos de feedbacks que nós temos a partir de um contexto e trazer isso dentro de uma ferramenta visual para que possa trabalhar em conjunto com o nosso Product Discovery. Então é ali que nós vamos fazer concepção de novos produtos, discussão de ideias de novos produtos, sempre alimentado com os feedbacks que a gente traz de dentro do feedback. E mais um anúncio que nós fizemos agora para Service Collection é o Incident Command Center dentro do Jira Service Management. Para aqueles que já usam o Jira Service Management, nós temos uma série de contextos ali dentro. Mas a gente sabe que os incidentes, eles surgem por determinadas causas que muitas vezes elas são variadas. Pode ser por uma alteração recente de um código, pode ser por um deploy que a gente fez recentemente, ou pode ser, por exemplo, por um problema de performance em uma camada de infraestrutura cloud. E a partir de agora, o RovoOps ele tem cada vez mais informações dentro do seu contexto para fazer a análise e a investigação dos incidentes. Se a gente passa para o próximo slide, a gente consegue ver justamente todas as informações que a gente consegue extrair dentro do Rovo. Então, Service Dependencies, eu consigo, por exemplo, chamar o Rovo e falar para ele, pô, você consegue me trazer quais os dados de observabilidade que eu tenho na minha ferramenta? E ele vai trazer isso para a gente e ele vai conseguir trabalhar com a elaboração de hipóteses. Então o Rovo ele vai conseguir trazer para mim, olha, baseado nos seus dados de observabilidade, baseado na dependência de serviços que você tem, essas são as hipóteses e esses são mitigation steps que eu te sugiro com base nos playbooks que você tem na sua base de conhecimento. O Rovo ele consegue também fazer publicação de status pages. Ele consegue publicar atualizações de status para os clientes ou até mesmo para status pages internas que vocês venham a criar. Bom,
Tudo isso dito, pessoal, o que nós apresentamos aqui de maneira muito rápida, e eu convido a todos para assistirem o Keynote que está disponível no site do Team 26, ele mostra todas as possibilidades que nós temos dentro dos apps Atlassian com o consumo das informações dentro do Teamwork Graph. Mas não é só isso, não são somente as aplicações Atlassian. Nós trazemos todas as outras aplicações, e aí podemos passar para o próximo, Ivan. GitHub, Gmail, GitLab, Google Calendar, todas as ferramentas conectadas através do MCP com a Atlassian, para que a gente possa cada vez mais explorar esse contexto. Beleza, criamos o contexto, exploramos o contexto e agora a gente precisa entregar esse contexto para usabilidade. E aqui eu já deixo o convite para o próximo evento do dia 18, que a Agile vai promover, no dia 18 de junho. Nós vamos falar mais sobre o Teamwork Graph estando disponível através do MCP da Atlassian. E nós também vamos falar sobre, pode passar por favor, Ivan, o CLI do Teamwork Graph. A Atlassian está disponibilizando um CLI para que pessoas desenvolvedoras possam acessar todas as informações que estão disponíveis dentro do Teamwork Graph. Como nós falamos, o próximo webinar no dia 18 de junho, ele é um deep dive para os desenvolvedores. Eu vou estar aqui mostrando para vocês como os produtos funcionam, vou estar aqui mostrando para vocês uma demo desse CLI justamente para foco em equipes de desenvolvimento. E nós também temos, bom, se nós temos o MCP, nós temos o CLI, a gente não pode deixar de fora um browser, uma interface gráfica para aqueles usuários que não são técnicos. E a Atlassian introduziu o Dia. O Dia é o nosso browser. Convido a todos a baixarem esse browser. Está disponível em diabrowser.com. Eu mesmo estou fazendo uso desse browser diariamente e é muito enriquecido com todas as informações que a gente tem no Teamwork Graph. Dentro do Dia, por exemplo, vocês conseguem a homepage dele, lógico que é um prompt para você conversar, mas você consegue ir interagindo com ele em diversas maneiras. Então você consegue conectar as suas aplicações, você consegue pedir para ele fazer um briefing diário de como está a sua agenda. Então se a gente avança para o próximo, por favor, Ivan. Esse aqui é um daily summary que o Dia montou com base em todas as aplicações que estão conectadas no meu Teamwork Graph. Aqui ele coloca para mim, poxa, o que eu preciso fazer, quais são os meus principais to-dos do dia, quais são as principais atualizações que eu tive dentro do dia e que eu consigo, inclusive, manter esses to-dos atualizados. Podemos avançar para o próximo, por favor, Ivan? Aqui ele me mostra um resumo do meu dia. Então, poxa, quais são as agendas que eu tenho, quais são as reuniões que eu vou ter nesse dia, quais são as reuniões que eu tenho no próximo dia, tudo isso eu consigo visualizar de uma maneira muito fácil. E, de novo, puxando todo o contexto de dentro do Teamwork Graph. E eu também consigo pedir para que esse agente, para que esse browser com a interface de agentes conectados no meu Teamwork Graph, ele faça a publicação de páginas, por exemplo, ou ele crie uma página de briefing para mim, para uma reunião que eu vou ter. Então, justamente isso que nós estamos vendo, eu estou pedindo para ele construir para mim um itinerário interativo das minhas sessões do Team 26. Isso, de novo, foi o Mike, o nosso CEO, quem apresentou. Pode avançar para o próximo, por favor, Ivan? E aqui eu tenho a parte de documentação, como eu comentei, vindo de dentro do Confluence, conectado com todos os contextos que nós mostramos. Para fechar a parte aqui de Atlassian, para deixar um pouquinho de tempo para Q&As também, pessoal. A apresentação mais significativa para mim, independente se você é uma pessoa desenvolvedora, se você é um gestor, se você é uma pessoa que trabalha com administração das ferramentas Atlassian, é o teamworkgraph.com. Eu ia falar .br, olha a falha, né? teamworkgraph.com. É o site onde vocês conseguem acessar o site do Teamwork Graph do teu usuário dentro do ambiente Atlassian. Pode avançar, por favor, para o próximo slide, Ivan? Mais um, por gentileza. A gente consegue ver que nós temos várias métricas e várias informações dentro desse Teamwork Graph. Ele vai mostrar para vocês onde vocês conseguem baixar o CLI, ter mais informações sobre o MCP, mas no próximo, por favor, Ivan, a gente consegue ver todo o contexto que o teu usuário está trabalhando dentro da Atlassian. Então, uma vez que você faça login no teamworkgraph.com, você vai conseguir ver o total de contribuições do teu usuário para dentro do contexto que você está construindo e como... Avança mais um, por favor, Ivan. Perfeito. Então, aqui, o total de contribuições, como essas informações estão sendo conectadas dentro do teu ambiente. Então, poxa, eu achei 18 mil páginas, 14 mil itens de trabalho, 7 mil vídeos e assim por diante.
E na próxima tela, nós vamos ver que ele mostra para você o grafo que ele está construindo. Então aqui a gente consegue ver aonde vem todas as conexões. Poxa, usuário do Mike, eu consigo achar todas essas interações e eu consigo explodir e navegar nesse grafo de contexto que está sendo usado para cada uma das contas de usuários de vocês. É isso, encorajo a todos baixarem as informações dentro do site de teamworkgraph.com. E aí, para a gente fechar, nós falamos que quem escolhe a Atlassian não está escolhendo apenas software. Vocês estão escolhendo que tipo de empresa vocês querem se tornar no futuro. A gente tem mais de 20 anos de aprendizado, 20 anos de escutativa para os nossos consumidores e a gente quer cada vez mais contribuir com os nossos clientes na utilização das nossas ferramentas. A gente assistiu vocês construírem todo esse contexto ao longo desses 20 anos. A gente ajudou vocês a conseguirem explorar todo esse contexto que foi construído ao longo dos 20 anos e cada vez mais a gente quer conseguir fazer com que vocês acessem, consumam e tirem informações úteis de todo o contexto que nós temos. De minha parte é isso, Ivan. Não sei se você quer complementar alguma coisa, senão a gente abre para o Q&A. Excelente apresentação e realmente você conseguiu sintetizar muito bem o que foram os principais anúncios e como a Atlassian ela está cada vez mais contribuindo com o resultado, né? Então, como a plataforma ela é uma grande habilitadora ali de resultado da companhia. Muito bem, pessoal. Agora, né, novamente aí o QR Code, fiquem à vontade aí para ler o QR Code e vou passar para perguntas, né? Então, se tiver alguma perguntinha, só lê aí o QR Code para que a gente possa estar começando. Uma pergunta. Ivan, eu vou tomar uma pergunta que tem aqui no chat da Márcia. O Ruffle já Uhum. analisa o item de configuração afetado no CNMDB para buscar todo o knowledge base relacionado àquele serviço e passar um resumo de caminhos de solução? E a resposta é sim, Márcia. Tudo isso precisa estar conectado através do MCP da Atlassian. Então você precisa conectar. Se o seu CMDB é interno no Assets, isso já está conectado por default, por padrão. Mas se o seu CMDB é externo, você precisa conectar o seu CMDB através do nosso MCP. E a base de conhecimentos a mesma coisa. Se a sua base de conhecimentos está dentro do Confluence, o Rovo consegue sim buscar um item de configuração afetado, ler as métricas que a gente tem de ferramentas de observabilidade, por exemplo, e fazer possíveis caminhos de solução ou Standard Operating Procedures para você conseguir resolver um incidente. Vou responder mais uma pergunta que está no É, chat do Pedro Almeida. Temos uma apresentação hands-on de como usar Rovo com maestria no Gira e também criação de agentes com use cases? Tem um material que, gente, eu sei que quando a gente fala certificação, e aí é um parênteses totalmente pessoal aqui, tá? Certificação parece aquele negócio que é, poxa, eu vou aprender só a teoria, eu vou ganhar um certificado ali no final e falar que eu sou certificado em alguma coisa. Mas tem um material muito bom no Academy da Atlassian, né, na nossa University corporativa, que é uma certificação de Rovo. Ali vocês aprendem a usar o Rovo como interface mesmo, vocês conversarem nele com o chat, mas ele também mostra o Rovo Studio, que é onde vocês conseguem criar os agentes, estruturar os agentes, e dentro dessa demonstração toda que tem nesse material disponível no Atlassian University, vocês conseguem ter acesso a casos de uso reais, exemplos reais, vídeos gravados, é bem intuitivo. É em inglês, mas o material é bem intuitivo. Encorajo a todos a acessarem esse material também. mais perguntas? Se o pessoal quiser usar o slide, pode usar à vontade. Ou como mandou no chat. Enquanto isso, Ivan, eu vou Nada. aproveitar e colar aqui no chat o link da comunidade, onde tem todos os cursos do University. São todos cursos on demand. Tem cursos para certificação e tem cursos só para que você possa aprender cada vez mais. Se você busca, por gentileza, Ivan, ali no search por Rovo,
uma das learning paths, olha, eu ia misturar learning trilhas, né? Uma das learning paths ou trilhas de aprendizado que nós temos é justamente aquela que chama Get the Most Out of Rovo. Ali ele vai te ensinar como fazer engenharia de prompt, ali ele vai te ensinar como conversar com os agentes do Rovo e ali ele vai te ensinar a desenvolver agentes do Rovo com o Rovo Studio. Então tem tudo isso dentro desse treinamento. Excelente. Perguntas, pessoal? Fica à vontade. Ó, tem uma pergunta. Há cases de sucesso com o uso do Rovo em gestão de mudanças? Estamos em testes no processo de mudanças e temos encontrado ótimos resultados. Eu vou compartilhar um case que ainda não está público, mas sim temos um case sendo trabalhado por um cliente do Brasil. Eles estão fazendo autoaprovação de mudanças com o agente do Rovo. Foi um agente criado através do Rovo Studio. Esse agente, quando você coloca o card em Ready for Deployment, ele faz o processo de, vamos chamar de CAB automatizado. Então a gente ele consegue ler as informações que estão ali, ele consegue ler o merge request ou o pull request conectado àquele item de trabalho no Gira, seja uma história, seja uma task, e ele consegue dar o parecer dele de aprovado ou rejeitado, ou até mesmo um aprovado sob condições, e aí precisa da interface humana para fazer a escalação e para coletar novas informações. Boa. Boa. Em breve esse case deve estar público, inclusive, tá, pessoal? Deve ser algo para em torno de 1 a 2 meses no máximo, a gente publica mais sobre esse case. Excelente. Bom, pessoal, puderem ranquear para a gente depois o quanto vocês gostaram do webinar, né? Vai estar aparecendo para vocês aí no slide, tá? Então, dê o QR Code, dê a notinha de vocês lá, fiquem à vontade. Então, quanto vocês estão gostando. E, por último, né? Vai ter esse deep dive aí da Atlassian para desenvolvedores, já no próximo dia 18 de junho, então, menos de um mês aí, vamos colocar assim. Às 2 horas da tarde, então tá aí o QR Code para você já fazer sua pré-reserva, para você não esquecer, já colocar na agenda, e vai ser de grande valia aí também para os times aí que trabalham com Atlassian, legal? Pessoal, eu acho que é isso. Muito obrigado pelo tempo de vocês, por terem participado conosco. Eugênio, muito obrigado aí por estar com a gente, estar ajudando a esclarecer também tudo. E com certeza aí foi um excelente evento e com certeza a gente vai conseguir desenvolver muita coisa aqui para os nossos clientes aqui no Brasil. Muito bom. Boa. Eu que agradeço pelo convite, pelo espaço, Ivan. Obrigado, boa tarde para todos, pessoal. Obrigado. Boa tarde, pessoal.